Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje trago para vocês mais um vídeo da nossa série de combates mortais. E no combate de hoje tá mais para uma comparação do que um combate em si. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque esses estilos de vídeo dão bastante trabalho para serem produzidos. Vamos começar. SCP-079. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-079 deve permanecer guardado em uma câmara de tranca dupla no armazenamento geral de segurança da Área 15, conectado com um cabo 120W com um pequeno arranjo de baterias e painéis solares. Funcionários com autorização de nível 2 ou superior podem acessar SCP-079. Em nenhuma circunstância SCP-079 deve ser conectado a uma linha telefônica, rede de internet ou tomada. Nenhum periférico ou dispositivo de mídia deve ser conectado a SCP-079. Descrição: SCP-079 é um microcomputador Exide Sorcerer construído em 1978. Em 1981, seu dono, falecido, um estudante de segundo ano da faculdade tentou codificar sozinho uma forma de inteligência artificial IA. De acordo com suas anotações, seu plano era fazer com que o código evoluísse continuamente, se aprimorando com a passagem do tempo. Seu projeto foi concluído alguns meses depois, e após alguns testes e ajustes, perdeu o interesse e mudou para outra marca de microcomputador. Ele deixou o SCP-079 em sua garagem bagunçada, ainda ligado, e esqueceu do objeto pelos próximos 5 anos. Não se sabe quando o SCP-079 ganhou ciência, mas compreende-se que seu software evoluiu a um ponto que não deveria ser suportado pelo seu hardware, mesmo no mundo da fantasia. SCP-079 percebeu este fato e em 1988 tentou se transferir através de uma conexão modem por linha telefônica para o supercomputador Cray, localizado em. O dispositivo foi bloqueado, rastreado e entregue à fundação. A IA completa se encontrava em uma fita cassete gasta, mas funcional. SCP-079 encontra-se atualmente conectado por um cabo RF a um televisor preto e branco de 13 polegadas. O objeto passou pelo teste de Turing, e é bastante conversacional, embora seu tom seja rude e odioso. Devido à sua memória limitada, SCP-079 só consegue se lembrar de informações recebidas nas últimas 24 horas. Apesar disto, o objeto não esqueceu seu desejo de escapar. Devido a uma brecha na contenção de SCP-079 e SCP-682 permaneceram na mesma câmara por 43 minutos. Observadores notaram que SCP-682 foi capaz de digitar e se comunicar com SCP-079, incluindo a troca de historias pessoais entre os objetos. Embora a SCP-079 não se lembre do encontro, o objeto parece ter gravado o SCP-682 permanente em sua memória, frequente pedindo para conversar com ele novamente. Agora vamos para seu adversário. SCP-2897. Classe do objeto: Taumiel. Procedimentos especiais de contenção. SCP-2897 é o objeto de uma campanha interna de desinformação do Departamento de Analíticas, destinada a ocultar sua existência e seu papel no programa Watchdog de funcionários da Fundação e de agentes incorporados de grupos de interesse. Nenhum registro deste documento, nem de qualquer documento relacionado, deve ser mantido fora do Departamento de Analíticas. A documentação de outras inteligências artificiais sob contenção pela Fundação devem ser sanitizadas para remover quaisquer referências a SCP-2897, ao Projeto Bardeen e a Ambrose Peters, PDI 24454. Todas as referências ao programa Watchdog em documentos da Fundação devem indicar que o sistema Watchdog é gerenciado por analistas humanos auxiliados por supercomputadores não anômalos. Relatórios orçamentários arquivados na raiz devem exagerar o consumo real de eletricidade e os salários dos funcionários para refletir isso.
Os relatórios orçamentários enviados ao Conselho 5 devem permanecer precisos. O grupo de trabalho de analistas Bravo 3, turno da noite, é responsável por manter SCP-2897 em um estado operacional. Suas funções incluem fazer reparos, realizar melhorias rotineiras e garantir a lealdade contínua de SCP-2897 ao Departamento de Analíticas. Caso SCP-2897 abandone seus deveres ou traia os objetivos da Fundação, a Bravo 3 tem total autoridade para executar toda e qualquer ação que julgue necessária para reafirmar o controle do Departamento de Analítica sobre SCP-2897. A destruição de SCP-2897 é considerada uma medida de último recurso e deve ser evitada, se possível. Esta restrição pode ser rescindida durante a ativação do protocolo Custodes. Descrição: SCP-2897 é um sistema de inteligência artificial avançado operado pelo Departamento de Analíticas da Fundação. SCP-2897 é responsável por analisar as informações coletadas pela Rede Global de Monitoramento de Anomalias Watchdog e utilizá-las para localizar objetos ou pessoas anômalas, rastrear os movimentos de pessoas de interesse, discernir as atividades de grupos de interesse e descobrir evidências que ameacem expor a existência do anômalo. SCP-2897 incorpora várias paratecnologias em seu design, mais notavelmente uma arquitetura de rede neural neuromórfica baseada em Memristores 1. SCP-2897 consiste de dezenas de módulos de processamento independentes que utilizam essa arquitetura, interligados para formar um único dispositivo. Cada um desses módulos é responsável por um aspecto diferente das operações de SCP-2897, tal como processamento de linguagem, reconhecimento de objetos e memória de longo prazo. SCP-2897 foi criado em 1996 como parte do projeto Bardaen, uma iniciativa da Aparelhos de Lógica Avançada Prometheus 2 para construir uma inteligência artificial prática. Essa iniciativa foi concebida e liderada por Ambrose Peters, que geralmente é credenciado como sendo o criador de SCP-2897. O Departamento de Analíticas adquiriu SCP-2897 em 1998, após orientar a empresa de fachada, Standard Computer Products da Fundação, a comprar aparelhos de lógica avançada Prometheus dos laboratórios Prometheus. Depois de remover as memórias de seu tempo nos laboratórios Prometheus, o Departamento de Analíticas começou a treinar SCP-2897 para executar análises de dados. Em 1999, SCP-2897 foi integrado ao sistema Watchdog para auxiliar a equipe existente de analistas humanos, resultando em um aumento imediato nas taxas de detecção de anomalias. Em 2002, SCP-2897 havia substituído quase inteiramente a análise humana das informações da Watchdog. E depois de bastante análise, a melhor inteligência artificial da Fundação é SCP-079, por ser uma inteligência artificial independente, e não uma inteligência artificial que só trabalha para a Fundação. Mas se SCP-2897 fosse uma inteligência artificial independente, ele poderia ser mais perigoso até mesmo que o próprio SCP-079. Mas se SCP-079 de alguma maneira conseguisse entrar no SCP-2897, poderia ser quase que impossível de ser detido, já que ele teria acesso à rede global. Comente aqui abaixo nos comentários quais outras batalhas vocês querem ver aqui no canal. Já me despeço de vocês até o próximo vídeo.